do Evangelho de Mateus, capítulo 18, dos versículos 15 ao 20. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja lhe ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, depois de termos escutado nos domingos anteriores o capítulo 16 do Evangelho de Mateus, hoje entramos no capítulo 18, tendo pulado o capítulo 17, e o capítulo 18 a partir do versículo 15, ou seja, depois da parábola da ovelha perdida, que Jesus conta, sempre com a preocupação de acolher aqueles mais dispersos, os pequeninos, etc. E digo isso para nós podermos compreender o Evangelho de hoje. No final da parábola da ovelha perdida, lá no versículo 14, Jesus diz assim: desse modo, vosso Pai que está nos céus não quer que se perca nenhum desses pequeninos. Pois bem, e dentro dessa dimensão, nós entramos no que nós chamamos de o discurso eclesial de Jesus, ou o discurso sobre a fraternidade. Dentro da comunidade cristã, ainda há a realidade de pecado, infelizmente. Nós ainda estamos na condição de pecadores, porque podemos escolher essa realidade. O pecado sempre como uma escolha. Dentro da expressão pecado na Bíblia, a mais forte que aparece é a palavra ratá, que em hebraico quer dizer errar o alvo, ou uma palavra nossa, desviar do objetivo ou errar o caminho. E sempre quando alguém toma essa decisão, é quem permanece mais ferido, podemos dizer assim, mais dolorido. Quem toma sempre a decisão do pecado é sempre alguém que permanece mais ferido do que qualquer outro. Jó diz que o pecado o pecado ele não acomete a Deus, não transforma a Deus, não fere a Deus, porque fere sobretudo aquele que comete. Pode ferir também a comunidade, as suas consequências, porque é sempre uma ferida que traz para o homem, ou seja, aquele que comete o pecado está se desumanizando cada vez mais, porque foge do projeto da dignidade dos filhos de Deus, do projeto que Deus fez para o homem, para que o homem seja pleno. E quando o homem foge dessa realidade da plenitude, do projeto de Deus, cada vez mais se desumaniza. Mas isso não quer dizer que nós devemos abandonar essas pessoas porque pecaram, porque erraram na comunidade. Santo Agostinho diz assim, e o Papa Bento XVI cita numa sua homilia: aquele que te ofendeu ao ofender-te, causou em si mesmo uma ferida grave. E não te preocupas tu pela ferida de um teu irmão? Deves esquecer a ofensa que recebeste, mas não a ferida de um teu irmão. Pois bem, é isso que Jesus nos diz quando escutamos no Evangelho: se um teu irmão pecar contra ti, chama-o, corrige-o,
para que tu possas ganhar o teu irmão. A condição sempre na comunidade cristã, dentro do projeto do Reino de Deus, é a salvação das pessoas e de todas as pessoas. Não é somente dos que nós achamos bonzinhos ou que nós identificamos ou temos alguma afinidade, não. É todos, e sobretudo aqueles que são mais fragilizados, talvez por essa realidade de pecado. Então, se tu não conseguires sozinho, chama algumas testemunhas para contigo, tentar convencer aquele teu irmão da vida que ele está levando, do erro que ele causou, ou do erro que ele cometeu. Se nem os outros, aquelas outras 2 ou 3 testemunhas, ele ouvir, então chama a igreja, a comunidade. Porque a igreja é a comunidade do amor. É a comunidade que sabe compreender e resgatar as pessoas das suas feridas. Porque o amor é total, o amor é incondicional. Mas mesmo assim, se nem a igreja ele escutar, então o que tu deves fazer? Então o que a igreja deve fazer? Tratá-lo como um pagão ou como um pecador público, como escutamos aqui. O que Jesus quis dizer? Parecem palavras duras, mas o que se quer dizer na realidade é que todos os esforços devem ser levados em consideração para salvar o teu irmão. Até mesmo a medida mais drástica, que é essa de colocar a pessoa novamente na condição inicial dela, talvez no meio da multidão de onde ela escutou pela primeira vez a palavra de Deus, mas não teve ainda a firme decisão de se manter no discipulado de Jesus. Então, tratá-la com a possibilidade de que ela possa novamente retornar ao seio da comunidade. Pois bem, e dentro dessa dimensão da correção fraterna, que é a primeira indicação que Jesus nos dá quando se há um erro na comunidade, e não a difamação da pessoa ou a publicação dos feitos da pessoa em redes sociais, hoje sobretudo, mas mantendo a dignidade da pessoa, buscar a correção dela. A outra dimensão é o discernimento. Nós escutamos no Evangelho de 2 domingos atrás, Jesus dando a Pedro a promessa de que o que ele ligar na terra será ligado no céu, o que ele desligar na terra será desligado no céu. E no Evangelho de hoje, essa promessa é estendida para a igreja, para toda a comunidade. Quem é que deve fazer esse discernimento à luz do Evangelho, à luz da palavra de Deus, à luz do reino de Deus? Quem deve fazer esse discernimento do que é bom, do que é errado, do que é da vontade de Deus, do que não é? Não somente Pedro, mas toda a igreja, toda a comunidade, todos os fiéis batizados têm essa possibilidade, ou esta função e esta capacidade de fazer o discernimento à luz do Evangelho. Não esqueçamos, não é a nossa revelia, não. É à luz do Evangelho, a igreja, toda ela tem a condição e a aptidão para fazer o mesmo que Pedro, para discernir o certo do errado. E como fazer esse discernimento? Ora, não sem oração. O discernimento deve ser feito sempre na oração. Quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome e pedires ao meu Pai que está nos céus, vos será dado. A oração comunitária não vem suprimir o valor da oração pessoal, mas a oração comunitária ela deve ser feita em comunidade com a comunidade. Não podemos enganar de que vamos rezar na comunidade, cada um rezar por si. Isso não é oração comunitária. Infelizmente, está presente hoje nas nossas igrejas pessoas que dentro da oração comunitária faz como que a sua oração pessoal sem envolvimento nenhum com a comunidade. Isso não faz parte da comunidade cristã. Em algumas experiências, por exemplo, de oração, de adoração comunitária, as pessoas se colocam os fones de ouvido para poderem adorar a Deus.
Numa oração comunitária, fazer isso significa não compreender a própria realidade trinitária da vida cristã, da vida comunitária, da vida em comunhão da igreja. Então, onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome e pedirem a Deus, irão receber. Em sintonia, Jesus diz aqui. Onde 2 ou 3 estiverem em sintonia, em concórdia, ou seja, na mesma direção. Não na mesma uniformidade, mas na mesma unidade, com as diferenças todas, na mesma unidade. Em sintonia, pedirem a Deus, assim acontecerá. Então, peçamos a Deus que nos ajude na nossa caminhada de cristãos a combater as injustiças, a combater o erro, mas salvar a pessoa. Salvar a dignidade da pessoa, que é isso que Jesus deseja no seu reino.